Olá, amigos da TV UFSC, estamos no ar com mais uma edição do UFSC Entrevista. E hoje o nosso tema é a doença celíaca, ou melhor, a alimentação das pessoas que são diagnosticadas com essa doença, que é uma doença que impede as pessoas de comerem produtos que contenham glúten. Estamos aqui recebendo, para trazer esclarecimentos sobre essa doença e sobre a alimentação, a pesquisadora, doutora em nutrição, Amanda Bagolin do Nascimento, que faz parte do Núcleo de Pesquisa de Nutrição e Produção de Refeições da UFSC. Amanda, obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-la no UFSC Entrevista. Obrigada. Amanda, para começar, queria que você definisse para a gente o que é a doença celíaca. Bom, a doença celíaca ela é uma doença imunomediada, sistêmica, ou seja, ela pode atingir o organismo inteiro, desencadeada pela ingestão do glúten, que é a proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Essa doença ela é desencadeada em pessoas que têm uma suscetibilidade genética. Então pode ser hereditária essa doença, passar de pai para filho. Isso, ela tem esse caráter genético bem forte. Uhum. E ela é uma doença que ela é diagnosticada só em crianças ou já desde recém-nascidos, ou ela pode ser desenvolvida ao longo da vida? Não, a doença celíaca ela pode ser desencadeada em qualquer etapa da vida. Até recentemente, o que acreditava-se que era uma doença que ela era exclusiva de crianças, principalmente de crianças que moravam nos países nórdicos. Então, Estados Unidos, Canadá, países da Europa eram os principais locais onde acreditava-se que essas crianças, que pessoas que tinham doença celíaca habitavam. Hoje em dia a gente sabe que não, que ela é uma doença que pode acontecer em qualquer parte, em qualquer continente, e ela é frequente e também pode ser desencadeada em qualquer fase da vida. Só para a gente esclarecer melhor, então, o que é o glúten? Você comentou ali que é uma proteína, que está em quais alimentos? O glúten, ele é uma proteína estrutural, é a proteína que é responsável pelas características de textura da massa, e ele está presente tanto no trigo, como existem proteínas semelhantes na cevada e no centeio que desempenham as mesmas funções do glúten e também são responsáveis por desencadear a doença celíaca. Uhum. E também, a gente comentou antes do programa, a questão de a aveia, às vezes, ser não recomendada também para quem possui a doença celíaca. Por quê? A aveia, ela é um cereal que a aveia não contém glúten. A proteína que está presente na aveia, ela não tem capacidade para desencadear uma resposta imunomediada, imunológica. Mas, muitas vezes, ela é contaminada no processo de armazenamento dos cereais ou também durante na plantação. Então, ela tem essa questão de ser contaminada. Mas a aveia, por si mesma, ela não contém glúten. Mas acaba sendo uma contraindicação para quem possui a doença. Ela acaba sendo contraindicada em função da contaminação. Uhum. Alguns dados aqui, estima-se, porque é uma doença um tanto quanto recente que se descobriu ela, nos últimos 10 anos a gente começou a ouvir falar bastante, né? E estima-se já que cerca de 1% da população mundial possua a doença celíaca. O grande problema é o diagnóstico, que tem muita gente que não sabe, né? E como fica a alimentação dessas pessoas? Porque, por exemplo, quando a pessoa de casa vai no supermercado ou pensa numa refeição, a maioria delas, querendo ou não, tem trigo. Como que fica, o que falta a partir do momento que você elimina o trigo da sua alimentação? A dieta sem glúten para uma pessoa celíaca, ela tem que ter uma série de cuidados em função da contaminação. Então, vários alimentos, eles vão ser excluídos, além do fato de muitos deles serem elaborados com matérias-primas que contêm o glúten, ainda existem muitos alimentos que não contêm glúten, como é o caso das salsichas, de chocolate, de margarinas, de maioneses, que não contêm glúten, mas elas são contaminadas com glúten, ou não apenas no processo de produção, eles são contaminados, como muitas vezes o glúten ele é usado como um adjuvante nesses produtos. Então as pessoas ainda ficam mais limitadas do seu consumo. E Amanda, só para uma dúvida para a gente esclarecer, o glúten por si só, ele não faz mal à saúde, ou faz? Ou só faz mal para quem realmente tem essa intolerância a ele? O que a gente sabe no momento é que o glúten ele é responsável por desencadear a doença, principalmente nas pessoas que têm doença celíaca. Outras pessoas
Existem outros tipos de doenças, por exemplo, a dermatite hipertiforme, que também é uma doença que é desencadeada em função do glúten. Mas, atualmente, existe uma onda, assim, uma moda de afirmar que todo mundo tem intolerância ao glúten, né? Tem problemas com glúten. Quando não existem estudos científicos suficientes para embasar essa afirmação. Não existem evidências científicas que embasem que o glúten pode fazer mal para qualquer pessoa. Não, o glúten ele faz mal para pessoas que têm doença celíaca, para pessoas que têm outros tipos de doença, como a dermatite hipertiforme, e existe uma pequena porcentagem, não sei se posso dizer que é pequena, mas não existem estudos suficientes para associar ele a outro tipo de doença. E nos alimentos que a gente encontra hoje em dia no supermercado, quais outras opções existem para substituir, nesse caso, a farinha de trigo, o centeio ou a própria cevada das cervejas? Hoje em dia, o que acontece no mercado, os ingredientes que estão sendo utilizados para substituir, é principalmente a farinha de arroz, que é a que é encontrada com maior frequência, a farinha de milho, farinha de batata, farinha de soja. São as que mais... e farinha de mandioca, é o que mais acontece, utilizados como substituintes. Academicamente, existe uma tendência a sugerir a utilização de matérias-primas que tenham um maior valor nutricional, como é o caso, por exemplo, dos chamados pseudo-cereais. Esses pseudo-cereais, eles são principalmente aqueles grãos andinos, como o amaranto e a quinoa, e também existe um tipo de ingrediente que se chama trigo sarraceno, que ele pode ser utilizado por celíacos de uma forma segura, porque ele não contém glúten. Só que, infelizmente, a gente não identifica que esses produtos fazem parte essas matérias-primas fazem parte da composição dos produtos sem glúten que estão disponíveis no mercado. E, Amanda, é fácil encontrá-los em prateleiras de supermercado? O preço deles, quando são encontrados, é acessível? Não são todos os lugares que a gente vai conseguir farinhas desse tipo de produto, esse tipo de ingrediente, esse tipo de farinha. E além de não ser fácil, é bastante caro. São alguns lugares especializados que têm eles à disposição e os preços são muito mais elevados do que os preços das farinhas convencionais, das farinhas, por exemplo, da farinha que tem glúten. A farinha de trigo, Isso. por exemplo, né? Amanda, e a questão da regulamentação? Existe alguma lei que obrigue as empresas alimentícias a estamparem nas suas embalagens a presença de glúten ou não em seus alimentos? Existe uma lei do ano de 2003 que obriga que todos os produtos alimentícios eles devem informar no seu rótulo, deve conter a inscrição contém glúten ou não contém glúten. Além dessa questão dos produtos terem que ser identificados com essa informação de contém ou não contém glúten, em Santa Catarina existe uma lei estadual que obriga que todos os estabelecimentos que trabalham com alimentos eles disponibilizem a informação nos buffets ou no cardápio, informando quais são os ingredientes que são utilizados nesses alimentos, nessas preparações, e além disso, informe se contém glúten. Ou seja, restaurantes, padarias precisariam trazer essas informações. Por lei, todos deveriam estar informando que as preparações tem esses ingredientes. Amanda, deixa eu fazer uma pausa para tomar uma água aqui no Oficina Entrevista, tá certo? E você aí de casa, continue conosco.